Bom dia! Que bom ter você aqui com a gente, começando o dia, adorando ao Senhor, buscando a sua face, ouvindo a sua voz e o conhecendo cada vez mais por meio da palavra de Deus. Você está sendo pouco a pouco transformado e tendo a sua mente renovada para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, vamos começar com a nossa declaração diária, dizendo que nós estamos prontos para receber a palavra de Deus? Repita após mim. Eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu nunca mais serei a mesma. Eu estou pronto para receber a incorruptível, indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Hoje a minha mente é renovada e transformada pela palavra de Deus e por isso eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Amém. O nosso devocional de hoje já vai começar, mas antes eu quero te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber um aviso toda vez que um vídeo novo for lançado. Também não esquece de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo, tá bom? E desde já eu agradeço, pois o seu joinha incentiva a gente a estar fazendo cada vez mais conteúdo para o nosso canal, para edificação de mais e mais vidas. Deus te abençoe e vamos começar o nosso devocional. Gênesis capítulo 46. Jacó emigra para o Egito. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, Jacó. Eis-me aqui, respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e a mão de José fechará os seus olhos. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos e os bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Estes são os nomes dos israelitas, Jacó e seus descendentes, que foram para o Egito. Ruben, o filho mais velho de Jacó. Estes foram os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Estes foram os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar. E Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Estes foram os filhos de Judá, Onã, Selá, Perez e Zerá. E Onã morreram na terra de Canaã. Estes foram os filhos de Pérez, Esrom e Amul. Estes foram os filhos de Issacar, Tolá, Puá, Jazube e Sinrom. Estes foram os filhos de Zebulon, Sered, Elon e Jaleel. Estes foram os filhos que Lia deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Seus descendentes eram ao todo 33. Estes foram os filhos de Gade, Zefon, Agi, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. Estes foram os filhos de Azer, Imna, Isbar, Isbi e Berias, e a irmã deles, Sera. Estes foram os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Foram esses os 16 descendentes que Zilpa, serva que Labão tinha dado a sua filha Lia, deu a Jacó. Estes foram os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim. Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu 2 filhos a José no Egito, Manassés e Efraim. Estes foram os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gera, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Foram estes os 14 descendentes que Raquel deu a Jacó. O filho de Dan foi Uzim. Estes foram os filhos de Naftali, Jazeel, Gunim, Jezer e Silém. Foram esses os 7 descendentes que Bila, serva que Labão tinha dado a sua filha Raquel, deu a Jacó.
Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ia a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Israel disse a José: agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que ainda está vivo. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim: teus servos criam rebanhos desde pequenos, como os fizeram os nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Gênesis capítulo 47. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar as notícias ao faraó: meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: em que vocês trabalham? Eles lhes responderam: teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda: viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê que algum deles são competentes, ponha-os como responsáveis por meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para o seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Os anos de fome. Não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não nos deixe morrer só porque a nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer a não ser nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José os reduziu à servidão, de uma à outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque, pela lei, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão com vocês como sementes para os campos e como alimentos para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram: meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó.
Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente a terra dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. O último desejo de Jacó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito e os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora da sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis capítulo 48. Jacó abençoa Manassés e Efraim. Algum tempo depois disseram a José: Seu pai está doente. E ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Então disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que lhe nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Efraim e Manassés serão meus, como são os meus Rubens e Simeão. Os filhos que lhe nasceram depois dele serão seus, serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã, quando ainda estávamos a caminho a pouca distância de Efrata. Eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são estes? Respondeu José ao seu pai: São os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse: Traga-os aqui para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele, seu pai os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Nunca pensei que veria a sua face novamente, e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se com o rosto em terra. E José tomou os 2, Efraim à sua direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, embora este fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o filho mais velho. E abençoou-o a José, dizendo: Que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Quando José viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim, não gostou. Por isso pegou a mão do pai a fim de mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés, e lhes disse: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai recusou-se e respondeu: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com esta expressão: Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a José: Estou para morrer, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa que tomei dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. 16 de janeiro. Hoje nós vamos falar sobre redenção. Jacó recebeu uma notícia e prova de que seu filho amado José havia morrido. De sua perspectiva, ele foi o primeiro patriarca a sofrer a morte de um filho. Então, a experiência da dor do luto que ele sofreu até então, ninguém de sua família havia passado ainda. Provavelmente, ele deve ter alimentado esperanças de ver novamente seu filho. Devia ter olhado para o mesmo caminho que viu o filho pela última vez a andar, esperando por um milagre de que em algum momento ele voltaria. Jacó deve ter perguntado a Deus por que isso lhe aconteceu
e o Senhor manteve-se em silêncio. A esperança de voltar a ver o filho diminuía, enquanto a internalização da certeza de sua morte aumentava dia após dia, mês após mês, ano após ano em que se passava. Por sua vez, o que deve ter sentido os outros filhos de Jacó, sabendo da verdade que acontecera com seu irmão e vendo dia após dia o sofrimento de seu pai e mantendo-se em silêncio quanto à verdade? Enquanto Jacó passava pelo processo do luto, o peso da culpa e a angústia pelo erro que cometeram corroíam a mente e a alma dos irmãos de José. Eram homens que mantiveram um segredo mórbido por anos a fio e em que nenhum momento ousaram contar a seu pai o que havia acontecido, na esperança de que de fato José tivesse morrido como escravo. No momento em que José se revelou, ele não apenas trouxe redenção a seus irmãos, que puderam finalmente ver que sobre eles não pesavam mais a dúvida da morte do seu irmão. Eles agora tinham certeza de que José naquele momento estava vivo e estava mais do que bem, estava próspero e em melhor situação que eles. Ao mesmo tempo, a verdade os chamou ao confronto do tribunal da vida, pois agora José detinha todo o poder de fazer o que bem quisessem com eles, inclusive fazê-los morrer de fome, pois a mão de José estava a chave da provisão de que eles e suas famílias precisavam. Mas num só fôlego, José não apenas se revelou aos seus irmãos, mas também ofereceu-lhes o perdão imerecido quanto ao que fizeram no passado, e que agora ele cuidaria bem de cada um deles e de suas famílias. O que José fez foi tão diferente do que eles pensaram e imaginaram que eles simplesmente ficaram sem saber o que falar. Que homem extraordinário e parecido com Jesus é esse José, hein? A revelação de José também trouxe vida nova ao seu pai. Pois Jacó, ao saber que seu filho estava vivo, se apressou ao seu encontro e sentiu que o seu espírito havia revivido. Depois de tantos anos de silêncio, antes mesmo de Jacó se encontrar com seu filho, o Senhor finalmente voltou a falar com Jacó, dessa vez dando-lhe a plena certeza de que José realmente estava vivo, pois ele dissera a Jacó: a mão de seu filho José fechará os seus olhos. Quantas emoções não devem ter passado na mente e no coração de Jacó ao saber que seu filho amado, que antes estava dado como morto, estava bem e agora ele poderia abraçá-lo e finalmente descansar em paz. Acredito que Jacó deve ter se perguntado por que Deus, sabendo que seu filho estava vivo, o deixara sofrer tanto e por tanto tempo. Quantas lágrimas e quantas orações ele deve ter feito ao Senhor, pedindo para que seu filho voltasse, de poder olhá-lo e abraçá-lo só mais uma vez. No reencontro entre pai e filho, a Bíblia relata que eles apenas se abraçaram longamente, em lágrimas. Diante da saudade e do amor entre pai e filho, só um abraço terno e demorado é capaz de dar a certeza do que os olhos já veem. Mas não conseguiam acreditar até então. Não havia necessidade de palavras, apenas a presença e o amor entre pai e filho. Um ciclo de mentiras, dores, sofrimentos, lágrimas, luto, culpa e incertezas foi completamente quebrado em um único momento, quando José abriu a sua boca e disse: eu sou José, o irmão que vocês venderam. Uma família antes quebrada se reuniu, se reconciliou e vivificou a paz que antes estava ausente na família de Jacó. E o Senhor em todo o tempo manteve o controle de tudo. Apesar de seu silêncio, quando o tempo certo chegou, tudo fez sentido, tudo se encaixou perfeitamente, a fim de que os propósitos de Deus de forma individual e também coletiva se realizassem. Pois como José disse, foi para salvar vidas que Deus o havia enviado para o Egito antes de seus irmãos. Essa história nos inspira a crer que em alguns momentos da nossa vida, quando recebemos más notícias ou coisas ruins e sem explicação nos acontecem, devemos confiar que em todo o tempo o Senhor está sob controle e que nenhum dos seus planos jamais se frustrarão, que sempre há promessas de salvação não só para nós, mas para todos aqueles que sequer sabem o seu nome e que o conhecerão através de nós. A história de José, então, nos dá a certeza de que temos um papel no reino de Deus, que talvez nunca saberemos exatamente a sua extensão e impacto, mas se estivermos com Deus e alinhado à sua verdade e à sua vontade, temos a certeza de que no fim tudo se encaixará,
tudo vai fazer sentido. Tudo vai ser para o seu bem e para o bem de outras vidas. Amém? Posso orar por você? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te dou graças pela vida do teu filho e da tua filha que ouvem esse devocional agora. Que em nome de Jesus haja uma certeza no seu coração acerca dos propósitos individuais que o Senhor tem com ele e com ela e os propósitos que o Senhor tem com eles em seu reino. Que em nome de Jesus a tua verdade, a tua força, a tua alegria permaneçam firmes no coração e na mente dos teus filhos agora. Que eles saibam que são completamente amados, que a sua vida está sob o teu controle, Senhor, está sob a tua boa, forte e poderosa mão. E que tudo o que lhe acontece é para o seu bem e para o bem de todos aqueles que serão salvos, curados e libertos através da vida deles, dos testemunhos deles, em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, cumpre os teus propósitos, as tuas promessas, os teus desígnios na vida do teu filho e da tua filha agora. Que em nome de Jesus eles sejam abençoados, renovados, vivificados em suas forças para irem contigo até o fim. Que tudo faça sentido, que tudo se encaixe, que tudo, Senhor Jesus, seja feito conforme a tua boa, perfeita e agradável vontade na vida dele e dela agora. Em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Eu te desejo um dia abençoado e feliz. E até o próximo devocional.